Hoje eu quero te falar porque conciliar concursos pode atrasar a sua aprovação, ou quando isso é indicado, quando isso é contraindicado. Mas fato é que eu já te adianto, na maioria das vezes vai atrasar porque a gente faz isso no momento que é inadequado e do jeito errado. Então eu vou te explicar como que você faz isso do jeito certo e se é adequado para você também conciliar ou não o seu estudo. Tá? Então se você está com essa dúvida, poxa, eu estou estudando para concurso, não sei exatamente se eu devo conciliar ou não, esse vídeo vai te ajudar muito a tomar essa decisão, tá joia? Então, o primeiro ponto que é importante entender é que assim, se a gente for dizer concurso basicamente a gente, de uma maneira bem simples, a gente pode dizer que a aprovação é a oportunidade mais a preparação. Quando a gente fala de conciliar concursos, parece ser muito interessante, né? Porque a gente pensa assim, poxa, eu tenho um concurso, concilio com outro, vou ter duas oportunidades, duas chances, vou estudar uma vez e tenho duas chances. Então, do ponto de vista racional, às vezes pode parecer até interessante, você aumenta as suas chances de aprovação e você está conciliando várias oportunidades. Mas a realidade é que não é assim, né? Não basta ter oportunidades, você tem que estar preparado para essa oportunidade, que aí entra a segunda parte da equação. Quanto mais você aumenta a carga, né, da oportunidade, mais concursos, maior tende a ser as matérias que você tem que estudar, principalmente quando você faz isso do jeito errado. Então, a primeira coisa que é importante entender é que a sua aprovação vem do aumento do domínio das matérias. Quanto mais você sabe, maior a sua chance de aprovação. Então, se você, no limite, se você não sabe nada, podem ter milhões de oportunidades. Você não vai passar em nenhum. Ué, você não sabe nada ainda, como é que você vai passar? A tendência é que você não seja aprovado em nenhum concurso. Agora, quanto maior é o seu domínio nas matérias que são cobradas naquele concurso, maiores são as chances suas de passar. Então, aqui a gente já entende uma equação que é importante ter em mente quando você vai conciliar o estudo para concursos, que é o seu domínio nas matérias. Quanto você sabe daquelas matérias que são cobradas naqueles concursos, né? Então, esse é um bom número para você ter em mente. Por quê? O que vai acontecer? Quando a gente fala o problema, a questão da preparação, você vai aumentar a quantidade de matérias, ou seja, não só aumentar a quantidade, como vai mudar o foco da matéria, né? O foco da matéria também vai mudar. Porque, por exemplo, uma coisa é você estudar, mais uma vez, vou usar extremos, né? Mas uma coisa é você estudar direito administrativo para auxiliar administrativo da prefeitura, outra coisa é você estudar direito administrativo para magistratura. São coisas totalmente diferentes. É claro que não são. Só para dar um exemplo, né? Mas não precisa ir muito longe, não. Por exemplo, português. Uma coisa é estudar português para Sebrasp, outra coisa é estudar português para FGV. São níveis diferentes de prova. Pode ser diferente também para a banca, que faz concursos aí no seu município, ou concursos estaduais, às vezes uma banca muito específica. Então, existem algumas especificidades que acabam aumentando a quantidade de matérias. Às vezes é até a mesma matéria, mas uma matéria, por exemplo, é português da FGV, outra é português da Sebrasp, entende? Então, tanto a quantidade de matérias como o enfoque da matéria vão aumentar a sua carga de estudos. Então, se você tinha que estudar, por exemplo, 5 matérias, talvez você tenha que estudar, vai tentar conciliar 2 concursos, vai ter que estudar 8 matérias, e mais do que isso, as matérias que você já estuda vão ter um enfoque diferente, seja porque a banca é diferente, seja por características do cargo. Porque às vezes o enfoque da matéria muda por conta do cargo também, como falei para você. Pegando o exemplo da área jurídica, né? Você vai perceber que tem uma diferença, prova, quando você pega para membros, para magistratura estadual, para delegado, né, para promotor. Às vezes é a mesma matéria, mas ela tem um foco diferente, né, para aquela área. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado. E às vezes você até consegue, né, quando a gente fala de concurso para membros, né, você até consegue, às vezes, ir bem na objetiva, mas acaba ficando nas fases posteriores. Você começa a ficar batendo na trave, porque você está tentando conciliar muitas coisas diferentes, e não está conseguindo profundidade. Você tem até uma abrangência, mas não tem profundidade. Ou seja, você já viu um pouco de tudo, tem uma boa noção da matéria, mas na hora decisiva, numa prova escrita ou até numa prova oral, você acaba ficando porque está faltando profundidade, você está tentando conciliar muitas coisas. Tá? Eu estava falando sobre isso hoje. Hoje teve reunião do Revolucionários. Revolucionários é onde eu te ajudo a passar no seu concurso. Basicamente, a gente ajusta 4 fatores. A gente ajusta lá, eu te ajudo a ajustar método, rotina, material e foco. Né? Foco também é importante. Quando você não escolhe, não tem uma direção adequada, a tendência é que você fique tentando conciliar vários concursos porque você ainda não tem uma direção.
Então, o foco também é importante. Então, se você quiser saber mais dos revolucionários, o link está aqui abaixo. Só clicar lá que você pode ter mais informações. Eu tenho uma proposta com tudo detalhadinho. Mas o fato a gente tem que ter esse cuidado. Né? Não pensar só na oportunidade, ou seja, poxa, eu vou ter mais oportunidades e esquecer. Opa, o negócio aqui pintou agora. Esquecer da preparação. A gente tem que ter esse cuidado. Ele é fundamental. Deixa eu só mudar isso aqui para não ficar aparecendo tirar esse preenchimento aqui. Então, é muito importante isso. Importante que você pense no seu concurso do ponto de vista da preparação também. Né? E aí, além disso, quando a gente não falando só dos materiais, você também tem pouco tempo para estudar. Então, assim, além de você aumentar a carga de matérias que você vai ter que estudar, você tem pouco tempo. Seja porque você está num pós-edital, perto da prova, mais ou menos 2 meses, 2, 3 meses em média, né? Às vezes um pouco mais, mas em média é isso. Ou porque você tem poucas horas por dia, você tem 2 horas para estudar, né? Tem muita matéria para estudar. Então, pensando nesse raciocínio, conciliar isso tudo, embora pareça uma boa ideia a princípio, na prática ela não é tão boa ideia assim. Principalmente se você está começando agora, se você está com poucos meses de estudo. Por quê? Porque se você está com poucos meses de estudos, as matérias que você está estudando, você tem um pouco domínio dessa matéria. E aí você vai tentar incluir mais matérias, sei lá, você já estuda 5 matérias para um determinado concurso. Aí vai concurso A. Aí vem o concurso B com mais 3 matérias. Tem algumas que são parecidas e mais 3 novas. Já são 8 matérias, com bancas diferentes. Às vezes até a mesma banca, mas são matérias diferentes. Então você já vai ter uma carga de estudo maior. E você tem pouco tempo para estudar. Entende? Então, avaliar o tempo que você tem, o nível de domínio que você tem que alcançar, são 2 fatores que você tem que ter em mente para tomar a decisão. Se eu vou conciliar aquele estudo, aquela matéria ou não. Quando que dá, por exemplo, né? Qual foi o caso que eu já vi assim de conciliar estudo que seria razoável para você chegar competitivo na prova? Você tem muito tempo para estudar e você não só tem esse tempo, como consegue ter uma carga horária de estudo. Então, eu já tive um caso assim, de mentorado que estudava 6 líquido, né? Ela estudava mais ou menos 6 horas líquidas por dia, de 6 a 8 horas líquidas por dia, e já tinha um bom domínio da matéria. Pô, aí dá para conciliar muita. Dá para conciliar, a gente conciliava. Mas não é a exceção, né? Porque na regra qual que é? Você vai ter, ou você vai ter um baixo domínio das matérias e pouco tempo para estudar, que aí é as duas, e aí vai ser contraindicado, ou então você tem até um domínio em algumas matérias, mas tem pouco tempo. Então, é mais indicado você evoluir naquelas matérias, entende? Então aqui são fatores para você avaliar se dá para conciliar, né? Aquela pergunta clássica, dá para conciliar concurso A com concurso B? Dá para conciliar? Então você pode pensar nisso, poxa, o tempo que eu tenho para estudar, o domínio que eu tenho que chegar, quanto que eu tenho que saber para chegar competitivo naquela prova, e a nota de corte é um dado interessante. Aí você vai começar a identificar se dá para conciliar ou não. Na maioria das vezes não dá, já te adianto isso. O que fazer então, né, Jefferson? Entendi, mas beleza, o que eu faço na prática? Existem 2 caminhos que eu acredito que você pode seguir. Isso serve tanto para conciliar ou até mudar o seu foco a depender do caso. O primeiro caminho é você focar no próximo concurso. Por exemplo, no concurso escada. Tá? Você já tem mais ou menos uma direção e você vai pegar o concurso mais acessível daquela área que você está mirando. Então, vamos pegar o exemplo da área jurídica aqui que eu estava falando, né? O seu sonho é passar para magistratura ou para delegado, mas o que eu vou fazer? Primeiro eu vou mirar no técnico do judiciário. Um exemplo. Ou então, no governo federal, meu sonho é ocupar um cargo no ciclo de gestão. Né? Ciclo de gestão, para quem não sabe, é o cargo de elite dentro do governo federal. Né? São várias carreiras que comumente ali tem o gestor, tem um APO, que é o cargo que eu faço parte hoje, analista do Bacen. É um salário similar ao do diplomata. Então, é uma carreira de alto nível. Mas, poxa, eu não vou direto lá. Eu vou começar pelo carreirão do executivo. Então, eu vou focar no carreirão do executivo. Foi o que eu fiz, por exemplo. Eu fiz isso. A ideia do concurso escada. O próximo concurso é o concurso escada. É o concurso mais acessível para você. Entendeu? Então, é assim que você vai fazer. Né? Você vai forçar nesse concurso. Então, essa é uma possibilidade. Tá? E você focar no próximo concurso. Deixa eu só dar uma olhada rapidinho aqui, que eu acho que a câmera está acabando a bateria. Deixa eu só ver se ela não está. Ah, mas é. Porque o monitor estava ligado. Beleza, já vai dar para ficar mais um tempinho. Então, assim,
é importante você ter isso em mente. Né? Você vai focar no próximo concurso e esse é o seu foco, até passar nesse concurso, e aí você vai ter um conjunto de matérias ali que você vai estar estudando sempre. Né? Então, vou dar um exemplo. No meu caso, meu caso era carreirão do executivo na área de TI. No seu caso, pode ser carreirão do executivo administrativo, ou o seu cargo, caso tenha concursos regulares, né? Mas fato é que você vai focar num concurso que tem menos matérias e, entre aspas, é mais fácil de passar, como um degrau para o seu próximo concurso. Pode ser concurso de... Enfim. E aí você vai avaliar, e é importante você entender que existem alguns critérios para você escolher esse concurso, para você não correr o risco de escolher um concurso que nunca tem, uma área ou um foco que nunca tem concurso. Um outro caminho é você ir direto num concurso top e tentar os concursos menores. Então, por exemplo, eu estudo para magistratura e tento concursos para analista, para técnico, mas já estou estudando o edital da magistratura. Mas eu estou estudando isso para magistratura. É um exemplo. Ou então, no meu caso, era como se eu fizesse assim, eu quero passar na área de controle. Vou estudar para controle direto. Eu estudei para a área de controle durante uma época. E aí eu vou tentando os concursos que são similares. Foi o que eu fiz depois que eu passei no carreirão, vamos dizer assim, né? Aí eu comecei a usar essa estratégia. E aí eu já tinha um foco e ia conciliando, entre aspas, conciliando, né? Porque na verdade eu não estou conciliando, eu estou estudando com um foco e tendo concurso que cobram aquelas mesmas matérias que eu já estou estudando para aquele foco. E aí, enquanto não sai aquele edital, eventualmente eu vou lá e tento aquele concurso, porque é uma parcela menor daquelas matérias que eu já venho estudando. Então ela está, de certo modo, abarcada naquele concurso. Como tem muita matéria, entende? Então, essas são as duas possibilidades que eu acredito que sejam formas de você conciliar. Mas, uma vez, você pode até conciliar, fazer um planejamento para 2 concursos, 3 concursos, sei lá quantos concursos você quiser, mas é o que eu te falei, assim, será que você vai ter tempo para estudar tudo isso e chegar competitivo no dia da prova? Então, às vezes, a gente tem que tomar essa decisão. Né? Não dá para a gente tentar conciliar tudo, a gente tem que dizer não para algumas oportunidades para ter condições de passar em outras. E também, em alguns momentos, pode ser que você tenha, não que conciliar, mas às vezes mudar um pouco a direção, em casos que não tenha concurso para sua área. Tem até um comentário, acho que foi da Ana, num dos vídeos, que ela está, acho que ela está com essa, imagino que ela esteja com essa dificuldade, está estudando para edital específico e a coisa está esfriando, né? Então, vou pegar um exemplo prático que eu tive de um mentorado, estava estudando para a BIM. Ele estava estudando para a BIM, mas não está saindo o concurso para a BIM. A gente percebeu que não ia sair. E aí você tem 2 caminhos. Você pode pegar aquelas matérias da BIM e ver um concurso que seja correlato. O que a gente fez? A gente começou a estudar para diplomata. Por quê? Cobrava as matérias da BIM mais as matérias. Então o que eu estava fazendo? Eu estava colocando ele para um concurso mais top do que o que ele estava estudando, só que cobravam as mesmas matérias. Então era um caminho. Era como se fosse assim, eu estou estudando para um concurso de analista do judiciário, mas não vai sair esse concurso agora. Cara, quer saber de um? Eu vou chutar o balde, eu vou estudar para magistratura agora, magistratura estadual, por exemplo. Dando um exemplo, né? Mas é algo que você pode avaliar. Pô, eu estou estudando para determinado concurso. Será que tem um concurso correlato, eventualmente tem uma maior regularidade, tem uma probabilidade de sair? Igual nesse caso dele, diplomata tem todo ano. Todo ano tem concurso para diplomata. E ele tinha um alto domínio nas matérias que ele já estudava. Então ele ia competitivo, né, para esse concurso. Então, uma forma de fazer, quando você tem essa dificuldade de eventualmente não ter concurso, é tentar achar concursos que sejam correlatos para você fazer, de certo modo, essa migração. Mas entenda, a decisão de foco, tem até um vídeo, deixa eu até pegar aqui o vídeo para indicar para vocês. É um vídeo que eu falo sobre como escolher o concurso certo para você. Esse vídeo é muito bom para quem está com essa dúvida, porque é um vídeo que ajuda você a definir. Ele eu falo para você olhar a regularidade do concurso, né? Ou seja, fazer uma pesquisa para saber nos últimos anos quando que saiu o concurso para aquela área. Então é uma maneira de você escolher o seu concurso. Então pode ser que te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva, tá? Então, são esses 2 caminhos que eu acredito que são caminhos possíveis para você poder conciliar, de certo modo, né, o seu estudo. Tá joia? E tem um vídeo que, para a gente continuar a nossa conversa, tem um vídeo que eu falo sobre o básico que eu fiz, né, para ser aprovado no concurso de 20K, no qual eu detalho mais ainda essa estratégia que eu usei aqui, de certo modo, de passar primeiro no concurso escada, para depois passar no concurso top, e aí você pode entender com mais detalhes essa estratégia e como você pode aplicar isso na sua vida, tá bom? É isso.
Espero que o vídeo seja, né, útil para você tomar essa decisão de conciliar ou não, para saber se dá para conciliar ou não. A minha ideia é te dar mais informações para você poder tomar a melhor decisão e passar no seu concurso. É isso. E não se esqueça, estudando é chato, revolucionário.